sejam bem-vindos ao Pod Trend, o mais novo podcast do Balneário Shopping. E eu tô aqui, tô super honrada com esse convite, fazendo parte desse segundo episódio desse podcast maravilhoso. Eu sou a Jennifer Hibbert, sou arquiteta. Eu já tenho experiência, assim, com podcast, por isso que elas me chamaram, fiquei muito feliz com o convite. Do InspiraCast, então hoje sou host do InspiraCast também. E tenho um escritório de arquitetura em Itapema, então atuo nessa área que eu sou apaixonada. E hoje vamos falar de casa e decoração, explorando as novas tendências. Então eu estou aqui com 3 mulheres maravilhosas, estou feliz de estar aqui com vocês. Vou apresentar brevemente cada uma, mas depois eu vou querer que vocês falem um pouquinho de vocês. Estou com a Maria Fernanda, ela que é colega de profissão, né? Arquiteta também. Só que ela é apaixonada pelo mundo da moda, da influência digital. Então é super antenada com as tendências. Vai contribuir muito bem. Tem a Grazi também, que ela é professora de moda, né? De design de moda na Universidade do Vale do Itajaí. E, além disso, ela tem uma série de como é que chama? De formações nessa área. Então, estou muito feliz com a tua presença aqui. E a Pri, que é personal organizer, que ela está sempre antenada ali em toda a parte de organização, mesa posta e muito mais, né? Muito mais. Então, vamos começar aqui pela Maria Fernanda, que é minha colega de profissão. Lá. Então, eu sou formada pela Univale, Universidade do Vale do Itajaí. Me formei em 2022. Atuei 2 anos, bastante bem focada em escritórios de arquitetura aqui em Balneário. Eu sou, assim, sempre fui apaixonada por arquitetura, decoração, enfim. Mas também muito apaixonada por moda, tendências, esse universo, assim, sempre me encantou muito. E eu vi que isso sempre transitou, caminha lado a lado. A arquitetura, a moda, sempre, as tendências seguem juntas, tudo. Então, fiquei fascinada por esse mundo. Hoje, eu sou influencer digital, então eu compartilho no meu Instagram toda essa parte de arquitetura, de moda, de tendências, de tudo que está acontecendo no mundo. Adoro compartilhar minha vida, viagens, enfim. Sou fascinada por esse mundo, então hoje eu fico entre essas duas, essa caminhada conjunta aí, de moda e arquitetura, adoro. Ah, legal. Bom, eu sou professora, acho que sou da mais velha aqui, mas professora do curso de design de moda da Univale também, já há vários anos. E nessa trajetória acadêmica, eu sempre trabalhei bastante com a pesquisa de tendências, então não abordando especificamente tendências de moda, mas de comportamento, e no viés também da sustentabilidade. Então, isso já desde, né, há mais de 10 anos, 15 anos que a gente tem pesquisado bastante sobre sustentabilidade, logicamente como uma grande tendência, né, e como um caminho sem volta, mas também buscando soluções de projeto na área do design de moda. Então, eu sou a Pri Vieira, sou personal organizer, apaixonada, né? Eu sempre falo que a organização me encontrou, ela me tirou de dentro de casa, numa pandemia, e eu trouxe esse olhar da organização para dentro dos lares, onde as pessoas estavam ali, né, começando a abrir os armários, começando a se reconectar com a casa. E eu vi esse universo me chamando, né, me puxando, e começou tudo a acontecer no período de pandemia, onde as pessoas estavam em casa, eu estava saindo da minha casa para trazer a organização para os lares, né? Eu sou formada por mais de 6 escolas de organização e eu amo, é uma paixão imensa trabalhar com organização. Ai, que legal. E a gente estava até conversando aqui, iniciando a conversa nos bastidores, e estava falando, assim, de o que vocês acreditam que são as tendências, né? Agora para 2024, deste momento que a gente está vivendo. E a gente começou falando muito dessa parte que a gente se voltou para casa, né? Na pandemia, foi muito esse olhar novamente para casa. E isso já tem 3, 4 anos, então o pessoal já tem outra visão do lar, que acredito que começou ali, né? Então, Grazi, o que você nos diz desse começo ali? Eu acho que a pandemia realmente fez a gente se voltar para casa, né? E observar espaços que talvez a gente não dava atenção, porque, né, as pessoas estavam fora de casa e, de repente, né, passaram a estar muito tempo em casa.
E a própria questão do trabalho, né? Que de início ficou dentro de casa, depois a ideia o formato híbrido, né? Ou mesmo o home office, ele meio que se consolidou, né? Como uma opção. Então, as pessoas também tiveram que reorganizar a casa, né? Para acomodar esse espaço de trabalho também, mas se sentir bem dentro de casa, né? Então, é uma casa que hoje ela é para ser vivida, né? Mas com mais funcionalidade, mais intenção, né? Então, assim, com conforto, né? Então, eu acho que a gente vive num novo momento de olhar para casa, né? Dessa casa que tem que funcionar, mas que tem que acomodar também, né? Que tem que trazer essa ideia de refúgio para as pessoas, né? Essa palavra acho que é refúgio, né? Sim, As pessoas exatamente. olhando como um refúgio a sua casa. Eu acho que eu concordo super com o que a Grazi falou, esse refúgio, esse sentimento de lar, né, que a gente teve realmente pós-pandemia. Muitas pessoas mudaram a visão ali sobre a casa. Então, ali se tornou, tipo assim, um refúgio da nossa vida agitada, daquela correria, daquela coisa maluca fora da casa. Então, a pessoa que chega em casa, ela quer aquela paz, a serenidade, enfim. Então, a gente quer chegar, quer ser acolhido, quer um ambiente aconchegante, né? Então, aí que entram todos os materiais que a gente traz, experiência de sentidos, né? Tecidos, experiência tátil, tudo que envolve, né? Esse acolhimento, chegar em casa e sentir esse conforto, né? Esse aconchego. Eu acho que faz todo sentido, assim. Eu acredito que a gente vive nessa era do conforto. Não, até uma colocação ali com a Fer falando, eu vejo muito os clientes com relação a esse olhar para casa e eles abrirem os armários, as gavetas e verem a quantidade de itens que eles tinham e nem sabiam que tinham ali, que nem tinham mais funcionalidade. E eu sempre falo dos ciclos, né? Tudo na vida tem um ciclo. Então, às vezes, o ciclo finalizou e a pessoa não passou para frente. Então, ficou ali por quê? Porque ela está ocupada, ela está corrida, ela está com os filhos, com o trabalho. E na pandemia aconteceu isso. Que as pessoas começaram a abrir as gavetas, os armários. Nossa, localizar, visualizar e tirar. Então, eu acredito que realmente iniciou um novo ciclo, porque as pessoas tiraram itens que estavam ali, eu digo assim, mortos, parados. Então, passaram, né, uma moda circular, né? Eu acredito muito na moda circular, né? Não só da moda como roupa, mas também objetos, itens que estavam parados. Então, eu acho que quando tem algo parado, que não faz mais sentido para ti, não causa uma energia boa na tua casa. Então, eu acredito realmente que se iniciou um novo ciclo pelas pessoas estarem buscando profissionais como uma personal organizer ou elas mesmo, realizando essa, né, não faz mais sentido, não quero mais, as crianças em casa vendo brinquedos que estavam quebrados, mãe, não quer. Então, eu realmente acredito, assim, que foi um período que a gente trouxe esse olhar para o desapego, coisas que não faziam mais sentido naquele momento. E eu acho que essa questão que você falou, assim, das pessoas olharem para dentro, né, e verem eu acho que a gente se deparou com um excesso, né? Muito. Então, e isso a gente começou a perceber que causa um cansaço, né? E aí, nesse sentido, a gente também está vendo casas, né, e um direcionamento um pouco mais limpo, mais minimalista tranquilo. um pouco também, eu nem queria usar a palavra minimalista, mas enfim, demais, mais assim, de uma coisa um pouco mais tranquila, leve, assim, né? De carregar menos coisas, porque a gente está numa era de, né? A gente se deu conta que esse excesso nos cansa, né? E já ultrapassou as nossas condições, assim. Então, né? Tanto que de falar de cuidado, né? De se cuidar, de ter esse espaço da casa como, né? Como um refúgio e tal. Então, acho que tudo vai caminhando para uma tentativa de uma coisa mais prazerosa e mais pacífica, né? Sim. Perfeito, isso mesmo. Perfeito. Até falando assim disso da era do conforto, é bem isso. A gente quer lares aconchegantes, quer lares que sejam o nosso refúgio. Então, para isso, até eu gosto de pensar as tendências e saber por que elas estão acontecendo, por que isso é tendência, né?
Então, eu vejo hoje, qual que é a paleta de cores que está tendência? A cor do ano, 2024, é o Peach Fuzz, né? Que é um pêssego, assim, bem quente, bem suave. E os tons de bege estão super em alta, né? Tudo que é marrom, bege, tons terrosos. Por quê? Porque a gente tem essas cores quentes que trazem esse acolhimento. Então, isso tanto nos objetos, no mobiliário, a parte das formas orgânicas, né? Que também é a mesma coisa que a gente estava conversando, que é tudo voltar para o natural, voltar para se livrar dos excessos e deixar na sua forma mais natural, mais rústica, mais simples. E não simples no sentido de ser pouco, mas sim de ser simplificado, assim, para o natural. Eu acredito que isso vem com tudo agora para 2024, falando, assim, desse momento. O que vocês acreditam que as pessoas podem, né, apostar? Então, até puxando um pouco ali das cores, né, que tu estavas falando, sobre a cor do ano, lógico, a Peach Fuzz é uma cor que traz, né, esse acolhimento pra gente, essa paz, e até uma cor nostálgica, né, que puxa também os anos 60, 70, essa era mais vintage, que todo mundo fala hoje, inclusive uma das tendências, né, essa tendência mais vintage. Então, a gente ter esses objetos, mesmo de decoração, enfim, alguns apegos dentro de casa, né? Para trazer também esse acolhimento, história, significado, não apenas uma casa impessoal, vamos falar assim, né? Mas ter significado, ser uma decoração autêntica, né? Então, por mais que a gente tenha essas tendências de cores e tudo mais, eu acho que sempre é importante a gente lembrar da nossa essência, né? Do que a gente gosta. Elas até comentaram antes ali do minimalismo, né? Mas será que precisa ser... Né? O minimalismo não precisa ser, às vezes, frio, impessoal. A gente pode, né, botar nossos objetos, decorações, algum objeto, enfim, com significado, com histórias para o teu ambiente e tornar isso pessoal, né? E daí, trazendo toda essa parte, né, do conforto, esse acolhimento, eu acho que hoje a gente pode apostar em... elementos naturais, né? Muita madeira maciça, muita pedra, mármore, e elementos de decoração, né? Também falando, a gente vê bastante em lojas, no shopping também, Tok-Tok, Kamikado, trazendo essa pegada mais natural, o ratã, o bambu, a palha, né? A gente sempre vê como isso traz também um acolhimento, né? Essa conexão com a natureza para dentro de casa e torna tudo mais acolhedor, né? A gente sente essa sensação, é muito legal, assim. Muito perfeita, é bem isso. Eu vou até fazer uma colocação ali que tu falou da palha, do ratã. A gente estava até ali na Tok-Tok olhando os materiais e hoje eles já fizeram, como a nossa região é muito úmida, né? Então, a palha, tal, eles estão trabalhando com os materiais para a nossa região. É muito ali legal. na Tok-Tok eu encontrei, a gente até gravou uns vídeos mostrando, né, que a pessoa ela pode ter um item decorativo e que usa para organização. Sim. Então, você pode ter um cesto de ratã lindo, só que ele é um ratã que ele, digamos, imita por causa da questão da umidade. Então, ele já era a funcionalidade e a praticidade. Exato. Né? Então, é muito legal essa colocação ali desses materiais naturais que dá um às vezes, toque. foi como tu falou, que, né, cestos que imitam, mas que trazem essa funcionalidade pra gente, até mesmo em mesa posta, né? Com certeza. Jogos de louça com estampas botânicas, né? Que lembram essa fauna, flora. Então, tudo eu acho que remete à natureza e traz esse acolhimento, né? Essa conexão que a gente precisa. Isso Acho que mesmo. é bem, bem interessante também. Que já... Grazi, pode comentar. E assim, essa questão da natureza, eu acho que ela ainda vai, né? A gente continua na vibe das plantas também, né? Então, acho que trazer uma casa que é viva, né? Uma ideia dessa coisa que tá ali, que ela tá se modificando, que ela tá interagindo, né? E eu acho que a ideia das plantas, ela, né, já vem de vários anos, mas acho que a gente continua isso muito presente, assim. E nessa parte da sustentabilidade, não somente, assim, trazer as plantas, mas essa parte que a gente estava conversando antes do upcycling e as outras tendências, né? De reutilizar os materiais, reutilizar os elementos. Hoje eu vejo muito a casa funcional. Os clientes têm esse olhar, né? Quando estão ali com as arquitetas, eles querem trazer essa casa viva. É uma casa onde eles vão utilizar.
Não é aquela casa que eles veem, não mexe muito, não pode estragar. Então, eles querem uma casa viva e que funcione. Então, eles sempre nos pedem assim, eu quero uma casa assim bem prática. Então, a gente traz isso na organização, como, por exemplo, um copo perto de um filtro, né? Então, assim, a gente traz esse penso, né? Esse Legal. layout. Eu que faço toda a montagem do layout para a equipe executar, pensando, né? Como que é o seu dia a dia? Eu uso salto todos os dias. Opa, então eu tenho que pensar numa prateleira que vai para acomodar, para trazer conforto, porque é isso que a pessoa quer. Ela só quer abrir o armário e tá todos os itens dela confortáveis, ela enxerga tudo, nada itens escondidos, que isso não, né, gera aquele acúmulo ali que a gente falou, que a pessoa não visualiza, não usa, fica acumulado. Então, hoje eu vejo muito a questão da praticidade dentro das casas. Até com móveis, né? A gente fala a gente fala muito hoje sobre móveis multifuncionais, né? Eu adoro essa multifuncionalidade, praticidade, né? Um layout funcional, os sofás modulares, sou apaixonada, né? Que tornam o ambiente, a gente consegue deixar ele como sofá, vira para outro lado, faz um lounge, né? Várias funções ali para o mesmo objeto, né, o mesmo item, a gente consegue dar várias funções para ele, né? Então, hoje eu acho que uma das coisas mais importantes, né, na hora de idealizar um layout, né, de a gente colocar no papel, é a gente ter várias funções no mesmo ambiente. A cozinha está integrada com a sala, dá para fazer um jantar, dá para, enfim, um bate-papo, uma conversa, alguma coisa, a gente consegue ter várias funções no mesmo ambiente, no mesmo objeto, mesas extensíveis, mesinhas de apoio que viram, né? A gente consegue apoiar objetos ou um jantar, um prato, enfim. Acho isso super interessante também. E isso bem é muito prático, legal, né, que ela pro se dia a dia. estende na mesa posta. Sim. A gente trabalha muito com os clientes nessa questão, porque o que acontece? Às vezes você pode pegar uma taça, virar ao contrário e fazer um castiçal. Às vezes você pode pegar jogos americanos e trazer num outro formato. Então, não trazer peças que você vai usar, por exemplo, só no Natal. Né? Então, assim, você vai precisar ter um louceiro. Então, o que fazer? A gente faz esse jogo, às vezes, com algumas peças vermelhas, né? Que você pode jogar algumas peças depois de outros tons. Então, a mesa posta, ela traz esse brincar gostoso com peças que você tem dentro da sua própria casa, né? Então, a gente sempre fala assim, vamos trazer um olhar, né? Igual antes tu falou ali, peças que são nostálgicas, que veio, às vezes, de uma avó e tá lá guardada porque eu ganhei da minha avó. Não! Eu sou daquelas que tiro tudo da caixa. Falei, não, vamos tirar da caixa, vamos trazer um olhar, porque assim, né, a vida ela tem que ser vivida, a gente está aqui para curtir. Então eu trago muito a mesa posta para os meus clientes como um momento afetivo. Então vamos trazer a peça da avó, vamos colocar aqui. Então a mesa posta, ela traz essa coisa gostosa e você pode usar uma peça, por que não, que veio da sua avó, da sua tia, né, que é gostoso. Tem significado, exato, né? E uma xícara, às vezes você coloca uma flor e você traz essa composição, esse ambiente e o aconchego. A mesa posta é muito maravilhosa. E nos móveis é a mesma coisa? A Você pode mesma trazer uma coisa. cristaleira, um móvel tipo um aparador. Tem muitos Super. móveis que às vezes o cliente chega na casa, esse aqui, que você vê que a pessoa quer usar, mas achava que não estava na moda, que não era tendência, que não podia. Eu falei, não, claro, é ótimo. Um carrinho bar maravilhoso, assim, que dá para usar. Até às vezes um objeto mais vintage, né? E dá para você incluir isso e deixar a casa com um significado. Exatamente, é muito gostoso. Às vezes não é porque é tendência que a gente tem que estar seguindo a risca, né? A gente vê isso até na moda, às vezes. Tem uma tendência, mas não veste legal no meu corpo, não rola. Mesma coisa na arquitetura, na decoração. Tem uma tendência, vintage, maximalismo. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de linhas mais retas, tons mais sóbrios. Então, a tendência é ser autêntico, né? Ser você mesmo. Então, eu digo sempre que, lógico, vem essas tendências desse acolhimento, dessas peças, né, que trazem aconchego. Isso para todo mundo, né? Todo mundo precisa, né? Chegar em casa e sentir isso, sentir esse acolhimento. Até com essas peças que a Jenny falou, né? Que trazem significado, memórias afetivas. Isso é muito interessante, né? Chegar em casa, olhar para aquela peça, lembrar de histórias, enfim, é muito legal, né? Torna o ambiente singular, né? Super autêntico mesmo, com personalidade.
Eu acho que a gente podia falar também, por outro lado, né? Mas eu acho que pode ser uma complementaridade, a tecnologia, né? Junto com isso. Então, assim, a princípio a gente pode pensar que são duas coisas opostas, né? Então, a gente vê essa coisa do natural e tudo, dos materiais naturais. E, do outro lado, a tecnologia, no sentido dessa casa mais inteligente. Mas eu acho que tudo tem né, a ideia é trabalhar com isso junto, Andam de forma a juntos. trazer, né, o melhor resultado para essa funcionalidade, para esse aconchego, né? Então, pensar na eficiência energética das casas, pensar nessa automação também, que hoje a gente tem vários gadgets que podem, né, ajudar nesse sentido. E aí eu acho que a gente pode olhar para a tecnologia esse aliado, né? Não para uma tecnologia que vai trazer um ambiente frio, né, e tal, mas aliado a essa questão da natureza. Hoje a tecnologia está em tudo. Teve agora, semana passada, a Revestir e tem diversos materiais, diversos revestimentos que tem o BioSafe, que elimina 99% das bactérias. Então, olha só, como que a tecnologia é aliada até nos materiais, em tudo. Sim. Então, não é só o que a gente pensa, automação, algo frio. Não, tá junto ali na parte. Para, inclusive, trazer resultados com cara de naturais, mas não exatamente. Até para poder manter mais natural. Porque daí você, com a tecnologia como aliada, você consegue, inclusive, ter plantas verdadeiras dentro de casa, porque a tecnologia de rega né, é diferente. Por automação e mesmo você viajando, você consegue continuar regando. Sim. Então, isso que eu digo, a tecnologia, ela está presente em tudo. É super importante. E a tecnologia até dos tecidos, né? Sim. Ali na Altenburg, a gente estava olhando os travesseiros com tecnologia. Eles têm uma grande tecnologia, né? Eu conheci a fábrica lá em Blumenau e eles trabalham fortemente Altenburg com tecnologias nas fibras. Então, tem o anti-estresse, tem uma diversidade que é onde entra a tecnologia. Da mesa posta que nós estávamos falando, de tecidos, então, que não mancham, que são fáceis de limpar. Tudo isso porque veio um estudo para trazer essa praticidade para essa casa. Que é o que então, todo mundo busca, né? Exatamente. Hoje. Então, é só para um dia a dia. Poxa, Pri, eu não consigo ter uma mesa assim linda. Consegue. Você trabalhando em cima de materiais, né? Ali na Tokstok, você vai ter cada jogo maravilhoso. Você faz essa mesa funcional. Como você passa um paninho ali, o suco de uva das crianças não vai manchar, trazendo a tecnologia para os tecidos. Verdade. Até falando dos tecidos, né? Lojas ali no shopping que a gente tem, M. Martin, Altenburg, a gente pensa naquela cama, né? Bem gostosa. E o que eu acho muito legal, que traz, né, também esse acolhimento, aquela cara de cama, de chegar e de olhar e sentir aquele... Ai, que alívio, sabe? São as camadas que a gente faz na cama, a mistura, o mix dos tecidos, né? Então, misturar esses tecidos que acolhem lã, crochê, seda, algodão, linho. Eu acho que essa mistura, né, traz também todo um lado sensorial, né? Para esse momento que a gente chega. Então, a gente tem as camadas na cama, o lençol, o edredom, uma manta bonita. Isso daí é super interessante, né? Eles têm opções lindas ali. Sim, bem legal para fazer esse jogo, né? Essa mistura, essa brincadeira. Eu adoro esse mix de textura. Aquele momento, cheguei em casa. Quem que não gosta? É muito importante isso. E eu vejo, assim, quando a gente trabalha esses tecidos, a gente leva, né? Eu faço a compra de acervos também. Então, eu faço toda essa curadoria. Então, a gente traz para casa do cliente e ele olha, ele até dá esse... Ai, é outra coisa. Por quê? Por causa do aconchego. O aconchego é muito maravilhoso. E a gente tem eu acho que quando você fala da cama, né, e desse ambiente do relaxamento, as pessoas estão precisando desse relaxamento, né? E o sono e a cama, né, acaba sendo hoje um elementos muito importantes, porque as pessoas estão estressadas, é cada vez mais difícil desligar, né? Porque a gente tá com o celular o tempo todo e tal, e vai pra cama e não dorme. Então, o sono e o monitoramento do sono e as tecnologias para isso, né? Para ajudar
a relaxar e tal. E os próprios materiais, o ambiente, etc., eles estão muito, né? É um dos pontos fortes aí da casa hoje também, né? De pensar nessa questão do ambiente do quarto, do sono, para que as pessoas possam dormir. Eu estava lendo, inclusive, hoje, essa semana, que hoje já tem hotéis e espaços que as pessoas vão só para dormir. Para desligar, sair, ficar offline, sair do celular, sair tudo, para dormir. Porque as pessoas não conseguem dormir. Então, se você consegue ter um espaço como esse em casa, né? Não que precisa ser um quarto de hotel, mas uma coisa gostosa, onde você se sente bem e consegue fazer esse relaxamento, é importante nos nossos dias. Sim, E o ambiente, ele influencia muito em tudo, né? No sono, no estado de espírito, até eu digo assim, até no bem-estar da família. Eu sou mãe, tenho 3 crianças. Então, eu sei bem assim o quanto é importante a organização, um ambiente organizado, limpo, que cada coisa tem o seu lugar, que tem o espaço para dormir, o espaço para brincar. E dentro da dinâmica da família, né? O quanto o espaço é importante, o quanto o lar é importante. E eu vejo, assim, como essa era do conforto, a era de estar bem confortável, estar bem funcional, tá junto com a estética, tá junto. Então, para mim, hoje, é prioridade ter uma casa que supra as minhas necessidades e que sirva para complementar, né? Porque eu preciso trabalhar, preciso fazer um monte de coisas. Então, a casa tem que ser minha aliada. Se eu chego em casa e não tenho nem onde deixar a bolsa, não tenho nem como guardar as coisas. Enfim, se eu chego e ela não é funcional para o que eu preciso fazer, como ela falou, ambientes funcionais, né? Um sofá que serve também, uma mesinha. Então, hoje eu sempre falo para os clientes, tudo que a gente for comprar, já pensa assim, como que você vai usar aquilo? Eu pergunto muito, né? Como que é o teu dia a dia? O que que você gosta de fazer? E a gente já compra móveis, por exemplo, ali na Tokstok tem um monte de mesas, de cestos, de coisa. Tudo pode ter uma função. E ser estético e ser bonito. E a função estética de ser agradável aos olhos, de deixar tudo em paz, também é uma função, né? Eu falo sempre, né? Então, eu vejo quanto o espaço influencia na dinâmica de uma família, na dinâmica da casa, no nosso sono. Isso tá tudo ligado. Por isso que eu gosto tanto de falar de casa, decoração. Sim. Que já se viu como algo mais fútil. E hoje acho que as pessoas viram que não é nada fútil, ao contrário, né? Sim. É super importante e a gente tá lá todos os dias. É um olhar para dentro, né? Então é muito importante você olhar para dentro da sua casa e ver o que faz sentido também para sua família. Sim, claro. Entende que é onde você vai começar a deixar essa casa viva e leve. Porque às vezes você abre, como por exemplo, uma gaveta de potes, né? Que é a maior briga sempre nas casas. Então, assim, será que você está usando esses aqui? Será que não está na hora de fazer um ciclo novo? Será que vamos eliminar o plástico e vir para o vidro? Entende? Então, assim, são pequenas coisas que às vezes precisa dar um movimento. Vamos para o próximo agora? E dentro do seu armário, do seu sapato, dos brinquedos. E coisas pequenas como, por exemplo, caixas de remédio. Coisas vencidas, que estão ali paradas. Então, quando a gente traz essa leveza, eu acho que vem o aconchego, porque a pessoa fica leve. E eu sempre falo assim, que casa organizada, mente organizada. Se a minha casa está fora do lugar, parece que eu preciso falar agora, eu preciso fazer um organizer lá em casa. Porque eu estou com a minha mente tumultuada. Porque ela está fora do lugar, porque eu estou com uma energia ali parada. Então, o que acontece? Aquela casa funcionando, eu vejo assim, os feedbacks dos meus clientes falando assim, Pri, eu até me arrumo mais rápido, eu estou me vestindo melhor. Por quê? Porque ela está leve. Entende? Então, às vezes, a gente mexe lá na cozinha e interfere lá no quarto, por causa dessa leveza desse ambiente. Verdade, é bem isso. Achei que a Graça ia falar por isso também. Achei que ia comentar com as tendências. Mas é exatamente isso. Eu sempre falo, dentro do... Isso é um micro, né? Que a gente tá falando de gavetas, de coisas. Pequenas coisas. Mas no macro da casa, uma mesa, um sofá. Que as pessoas têm muitas coisas na casa. Por exemplo, uma poltrona lá que ninguém usa, que tá lá parada, que tá ocupando um canto. E que... Então, também a gente tem que repensar. Ou uma cozinha... que não é funcional, que é enorme, mas que não tem um espaço específico para aquilo que você faz todos os dias, para servir um café da manhã para os teus filhos, para ir para a escola, e não tem essa mesa de refeição rápida. Então, a gente consegue, em casa, fazer pequenos ajustes que
supram as necessidades, né, dentro da família. Então, agora a gente já está meio que se encaminhando, né, para o final desse podcast. Eu queria que vocês colocassem aqui como reflexão, assim, de como que as tendências, né, já que a gente falou que a gente estava explorando essas últimas tendências, como que vocês acreditam que podem mudar a vida das pessoas agora este ano, assim, sabe? Então, pensando assim, agora no ano de 2024, o que as pessoas podem ficar bem atentas, que é aquilo que vai fazer a diferença na vida delas. Então, vamos lá. Que eu já falei bastante, Falou. né, aqui, sobre isso. Eu acho que hoje, né, as pessoas buscam essa conexão com natureza. Então, assim, quanto mais eles investirem realmente, né, em materiais que tragam, que remetam à natureza, palha, ratã, bambu, fibras, algodões, trazer isso para dentro de casa, trazer esse aconchego, que são coisas fáceis, né, de a gente incrementar na nossa casa, como almofadas, mantas, tapetes, né? Hoje em dia tem até muitos tapetes personalizáveis que a gente pode colocar texturas, enfim, deixar ele com a sua cara, objetos com significado, retrô. Eu acho que, sabe, trazer tudo um pouco de cada tendência, mas que faça significado, que tenha significado para você. Outras como cores, né? Pintando, às vezes, parede de casa para trazer um aconchego. Às vezes tem uma parede branca, né? Hoje falam, né, que o bege é o novo cinza. Então, a gente tira esse frio, esse ambiente frio, às vezes, né? Não tão acolhedor. Traz tons mais quentes, os tons terrosos, né? Que hoje vem para esquentar, para trazer esse calor, junto com a madeira também. Eu acho que tudo isso tá aí, né, no mercado pra gente, para todo mundo investir. Eu acho que vai, às vezes, muito além de apenas estética, né, de apenas o visual. Isso foi como todas as meninas comentaram aqui, para fazer sentido dentro da gente mesmo, né, para trazer essa paz espiritual, esse alívio de chegar em casa, né, o acolhimento de tu estares ali com esses materiais que te aquecem, que te confortam. Acho que isso faz toda a diferença, com certeza. Bom, eu falaria também de uma conexão. Eu acho que, como a Fê falou, dessa questão, né, da pessoa estar bem dentro de casa e se sentir com a sua história e tudo, mas se conectar também, entender que a casa é o seu lugar e essa conexão com o planeta, né? Eu acho que essa relação isso que a gente coloca para dentro de casa é como a gente se sente bem. E a gente olhar para o que está ao nosso redor, né? E o que faz a gente ter essa relação e essa sensação de bem-estar, por exemplo, com as coisas naturais. Eu acho de olhar para a gente também como uma extensão, a casa como uma extensão do planeta, né? Que a gente precisa cuidar, né? Perfeitamente, até uma extensão nossa, né? Eu acho que a casa é uma extensão nossa. Então, o jeito que ela está hoje é o jeito que você está. Então, eu sempre pergunto, como estão as suas gavetas? Né? Então, como que elas estão? Se elas estão bagunçadas, talvez você vai precisar parar um pouco e olhar para dentro. Então, quando você tem uma casa que funciona, que tem itens vivos, né? Igual você falou, tem uma poltrona lá, é linda, mas não faz mais sentido naquele lugar. Dê vida para ela numa outra casa, passe aquilo para frente, traga esse movimento para tudo, desde o potinho, igual comentei, até uma poltrona, às vezes um colchão, enfim. Então, eu sempre falo para os meus clientes, olhe e pergunte, faz sentido? Às vezes é lindo, pagou caro, tal, tem toda uma história, mas talvez encerrou. Então, passe para um próximo ciclo, para uma pessoa ficar feliz, né? Fazer um movimento numa outra casa. Eu acho que isso que eu queria deixar, assim, que eu acho que é muito importante para trazer esse olhar para dentro com itens vivos, uma casa viva. Eu adorei. E encerrando, então, pegando um gancho de um pouco do que cada uma falou, realmente essa questão de ter uma casa com significado, né? Primeira coisa, a gente se perceber, entender o que a gente gosta, o que faz sentido para nós, qual que é a dinâmica da nossa família, o que a gente espera da casa e colocar tudo isso para fora para trazer depois para dentro, né? Então, realmente, eu falo assim,
como é que tá? Eu sempre pergunto também para os clientes, né? Você se sente bem quando chega em casa? Você chega em casa e olha para cada canto e se sente representada? Aquela casa te representa? Te faz feliz? Te deixa bem? Te faz viver melhor? E muitas vezes não, né? A gente tem que fazer essa pergunta internamente o tempo todo. E muitas vezes a nossa casa não está nos representando. E às vezes é muito fácil. Às vezes é muito pouco que a gente consegue pintar uma parede, colocar uns quadros, colocar uma prateleira, umas plantas ali. E comprar um conjunto de cestos, de coisas. Uma cama, né? Maravilhosa ali, com... uns lençóis, então tudo aconchegante, assim. Então, isso já muda, né? Então, deixar essa reflexão. Eu adorei, né? Saber um pouquinho mais da história de cada uma de vocês, da percepção de cada uma de vocês. E acredito que fica essa reflexão aí do podcast. Acredito que virou para esse lado, né? De a gente falar que tem as tendências, mas que é a nossa essência que tem que prevalecer dentro da casa. Com certeza. Isso só a gente consegue. Joia. E é Adorei. isso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada a Que joia. todas. Obrigada. E é isso.